5 coisas que me fizeram uma pessoa mais organizada e como essas coisas podem ajudar você. Eu sei que a gente vê muitas regras de como ter uma rotina mais organizada. Eu já até falei sobre isso em um vídeo anterior, sobre rotinas, que nem tudo é perfeito. Mas com relação a ter uma vida mais organizada, a gente sempre vê dicas, né? Acorde mais cedo, faça isso primeiro, faça isso depois. Às vezes isso não funciona muito para todo mundo. Para algumas pessoas sim, mas outras pessoas não são tão metódicas e não conseguem criar uma rotina baseada apenas em horários. E hoje a gente lida muito com a questão do tempo. O nosso tempo está mais escasso, a nossa atenção está sendo muito disputada e falta foco para determinadas tarefas. E a gente ouve também que a organização é característica de determinadas pessoas e outras não. Eu discordo disso porque até tem pessoas que naturalmente são mais organizadas, mas a organização é algo que a gente também desenvolve, é algo que a gente também aprende. E a gente sabe que com tantas demandas que a gente tem para fazer, a gente não consegue fazer tempo para tudo. E tudo bem, é normal. Realmente a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente precisa nesse processo aprender a priorizar as coisas, fazer as coisas que são importantes. Ou às vezes a gente fica muito focado no trabalho e abre mão de cuidados importantes conosco mesmo, fazer hábitos mais saudáveis para nós mesmos, como cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, ou às vezes o contrário, você está tão desorganizado que você também não consegue focar muito no seu trabalho. E o que eu quero dizer é que dá para você ter um olhar para a vida pessoal e um olhar para a vida profissional também. Às vezes não vai ser com a mesma energia o tempo todo, mas é possível você priorizar as suas questões de trabalho e priorizar as questões, as suas tarefas pessoais nesse processo. Então, eu nem sempre fui uma pessoa organizada, eu sempre tentei ser uma pessoa organizada, mas eu também fiquei muito tempo presa a regras que não funcionavam para mim. Então, eu parei por um momento e eu entendi que alguns pontos eram importantes para que essa organização acontecesse na minha vida. E eu já quero adiantar para você que a organização, ela é uma ferramenta, ela é um recurso importantíssimo, porque através da organização, a gente consegue ter mais paz com as nossas decisões, mais paz com as nossas escolhas. E a gente consegue avançar em projetos que talvez a gente nunca conseguiria se não colocasse a ordem nas nossas tarefas. A primeira coisa que me fez ser uma pessoa mais organizada foi justamente entender o que funcionava para mim. E aí você precisa realmente analisar, olhar a sua rotina, dar prioridade, saber aquilo que é importante. Saber o que funciona para você faz com que você crie uma rotina que se torne mais funcional. Não adianta eu desenhar uma rotina perfeita, fazer uma lista cheia de tarefas e no final do dia eu me senti frustrada porque eu não conseguia executar. Então, até aqui mesmo nas redes sociais e nessa plataforma, para eu produzir conteúdo para 2 plataformas foi fruto de uma organização. Ou seja, um projeto que eu tinha muito tempo e eu não conseguia colocar em prática justamente porque me faltava organizar, me faltava entender o que funcionava, como eu conseguia fazer a produção de conteúdo, como eu ia conseguir fazer as demais tarefas. Então, a primeira coisa a fazer é entender o que funciona para você e a partir daí desenhe a sua rotina. E a segunda coisa é parar de falar que não tem tempo, parar de falar que não consegue e fazer tempo e fazer acontecer. Uma mudança, mesmo que simples, ela surte um bom efeito, um bom resultado. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, a gente acaba abrindo mão de coisas importantes, principalmente para a nossa saúde. Quantos projetos, quantas tarefas, quantas ideias você acaba falando que não tem tempo de fazer e você acaba abrindo mão delas. A terceira coisa que me fez uma pessoa mais organizada foi organizar os passos simples. Antes eu fazia listas enormes de trabalhos mais complexos, de prioridades muito grandes, mas eu não anotava um passo a passo para alcançar aquela ideia, aquele projeto, aquela tarefa. Anotar, fazer uma pequena anotação de hábitos simples, de ideias simples, de um passo a passo, foi me fazendo compreender melhor a questão do tempo que eu levava para construir, fez com que eu
internalizasse mais aquela tarefa, então foi uma coisa que me ajudou bastante. Fazer anotações de coisas simples, não apenas dos grandes ideais. E aqui eu entro na quarta coisa que me fez mais organizada. Quando eu comecei a fazer essas listas, eu comecei também a distinguir aquilo que realmente era importante, aquilo que realmente estava dentro da minha rotina, e a cada dia eu fui melhorando mais esse empenho, esse esforço. Eu comecei com um passo simples, depois 2 passos simples, e assim eu fui estabelecendo uma rotina. Então é muito importante você distinguir as coisas que são importantes e dando uma relevância para ela na medida que você vai construindo. E a quinta coisa foi aprender a otimizar o tempo. Lembra quando eu falei que anotava passos simples das minhas tarefas? Então, eu sempre olhava e falava como eu posso melhorar o meu tempo nesta tarefa. E um exemplo é a alimentação. Então, eu era muito perdida com relação à alimentação. Eu precisava mudar os meus hábitos, eu tinha aquela vontade de ter as comidas, a alimentação saudável, só que as demandas do dia a dia não me permitia. Então eu vivia naquela correria, naquele fluxo de ir para o mercado, faz uma compra em cima da hora, compra sem planejamento, sem lista de compras, chegava em casa com todas aquelas compras para guardar, depois eu já nem tinha mais energia para fazer a comida. Então eu parei e pensei, como eu posso melhorar essa tarefa? Como eu posso otimizar esse tempo? Se hoje eu estou aqui produzindo conteúdo, foi porque eu atingi uma otimização de tempo que me permitiu pensar em projetos maiores. E com respeito à alimentação, você ter um passo a passo organizado, você ter a alimentação da semana resolvida, isso tira de você uma preocupação, te dá uma leveza, te faz mais tranquila, porque você está trabalhando em projetos que demandam de você tempo, foco, atenção, porém você não está abrindo mão de cuidar de você. E essa é uma dica que eu dou especialmente para quem não tem tempo e também não gosta de ir para a cozinha cozinhar o tempo todo. Separe um dia da semana, organize um cardápio semanal, prepare essas refeições, vá ao mercado com uma lista de compras, seja mais assertiva, você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e vai garantir uma alimentação saudável pelo menos por uma semana. Eu falei de 5 coisas que me ajudaram a ser mais organizada e isso me levou a trabalhar em projetos maiores, que era o meu sonho, era o meu desejo, e eu me sinto muito mais potencializada a alcançar novos e maiores objetivos. Mas eu vou dar uma dica extra para você se tornar uma pessoa muito organizada, e foi uma coisa também que me ajudou e foi fundamental na minha rotina. Defina horários específicos para determinadas tarefas. Por exemplo, atividade física. Isso é um compromisso. Então você precisa definir um horário e assumir este compromisso como se fosse o seu trabalho, como se fosse algo que você não pode deixar de ir ou de faltar. Se é na parte da manhã, se é no horário do almoço, se é na parte da tarde, defina um horário específico para essa tarefa e para outras tarefas também, como estudar, ler livros, enfim, de acordo com os seus objetivos de vida. Mas definir um horário para fazer atividade física mudou a minha vida. Quando eu precisei fazer todas essas mudanças e a atividade física estava na minha lista, eu não poderia esperar acontecer todas as demandas do dia e ir para a atividade física quando sobrasse o tempo. Então eu defini um horário e até hoje, já são mais de 7 anos que eu sigo essa rotina e que a minha vida, através da organização, foi mudando dia após dia. E essas foram as 5 coisas que me tornaram uma pessoa mais organizada. E eu quero dizer que a organização ela é muito importante, ela é uma ferramenta que você deve usar a seu favor para que você consiga dar passos maiores, para que você tenha uma rotina mais otimizada. E obrigada por você ter ficado até aqui, ter assistido esse vídeo. Eu quero ouvir os seus comentários, se essas dicas você já aplica ou se você vai começar por alguma delas a se tornar uma pessoa também mais organizada.